Olá, estamos aqui em mais um episódio e hoje a gente está com uma convidada muito especial, Fernanda Menezes. A gente vai falar sobre como é empreender na área de concurso na internet. Fernanda tem uma história linda para contar para vocês e como ela começou, a trajetória dela, como foi para chegar até onde ela chegou, que hoje ela é uma professora de sucesso. Fernanda, seja bem-vinda ao Contar Pode. Você poderia falar para a gente um pouquinho de como foi sua trajetória para chegar até aqui, com tantos seguidores que você tem, para adivinhar as questões de concurso que você adivinha, para ajudar tantos concurseiros a passar em provas, a se realizar, porque é um sonho que as pessoas têm passar em concurso, cada um com seus sonhos. E Fernanda sempre está ali para ajudar esses concurseiros a realizarem seus sonhos, a conquistarem as suas metas. Fernanda, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Juliana, quero também agradecer, dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse podcast espetacular. Duas mulheres, né, tem uma representação especial no dia de hoje. E vou tentar ser breve, mas eu acho que a gente, quando conta a história, tem que contar um pouco lá de trás, né? E a gente está muito no mundo imediatista e a gente pensa que as coisas acontecem assim, no piscar de olhos. E aí eu vinha refletindo no carro, né, vindo para cá. E acho que a aprovação no concurso, a história da gente como mulher adulta, a gente constrói também um pouco lá na infância e um pouco na personalidade. Então, se eu puder falar em termos de personalidade, eu sempre fui muito comprometida, assim, no que eu faço, no que eu quero, e muito aguerrida, desde muito nova. E o estudo, para mim, sempre foi muito prazeroso. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler. E entendi sempre que esse estudo era o caminho, ou é, na verdade, o caminho para a gente alcançar o sucesso legítimo. E quando eu falo sucesso, eu até tenho cuidado com essa palavra, porque tem um contexto e um conceito talvez subjetivo. Porque o que é sucesso para mim pode não ser para você, Perfeito. Pode não ser para quem está assistindo, mas para mim sucesso é você ter liberdade de tempo, é você poder estar feliz e realizado no seu trabalho e conseguir o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então, rememorando aí, como eu disse, eu sempre gostei do estudo e sempre gostei de falar, né? E sempre fui muito de questionar. Então, fiz aí, né, a trajetória de colégio, enfim, que é quando a gente aí se conheceu de algum modo. Uhum. E aí as responsabilidades vão chegando. E na faculdade, né, cursei Direito e também já gostava de apresentar trabalho, enfim, mas eu não imaginava que algum dia eu pudesse estar na sala de aula da forma como eu estou, mas também eu disse, eu preciso me preparar. Então, assim, se eu puder dizer algo, eu já, né, a primeira dica, que não é de concurso, mas acredito que para a vida a gente precisa se preparar. Porque a oportunidade vai chegar em algum momento e quando ela chegar, a gente não tem tempo de dizer, espere aí, né? Espere que eu vou me preparar. Não, você já vem e aí a última machadada que a gente pensa que é para cortar a árvore, na verdade, é aquela que a gente vê ao longo do tempo. Então, eu sempre vim me preparando e aconteceu em 2018, eu ingressei no ramo, vamos dizer assim, dos concursos públicos, e comecei a dar aula, a ministrar aula para concurso público presencialmente e agora na internet. E, além disso, né, eu também sou servidora pública, então eu quis realmente ter essa autoridade para poder falar também de concurso público sendo concursada. Então, em 2009, eu assumi o concurso, me formei em 2007, passei 2 anos aí entre advocacia e estudo para concurso público e atualmente exerço essas duas funções, né, de servidora pública e na área aí também do empreendedorismo, vamos dizer assim, do concurso público. Perfeito, Fernanda. Eu fui tão afoita, direto ao ponto, que eu não li o seu currículo, mas vamos lá. Fernanda Menezes, servidora pública, professora para concursos públicos, escritora com obra publicada em tema relevante sobre estupro virtual, palestrante, especialista em ciências criminais. Que currículo, hein, Fernanda? Parabéns. Obrigada. Então, eu escolhi você para ser a convidada de hoje, principalmente por ser o Dia da Mulher, né? E, Fernanda, outra coisa, você inspira bastante as mulheres. Eu me inspiro muito em você.
apesar de que eu não estou nessa área de concurso, já fui sua aluna, inclusive. Eu não lembrava. Inclusive, uma vez eu levei meu filho, o Rodriguinho, para assistir aula comigo. Não tinha quem deixar, e aí ele sentava numa cadeirinha do lado e eu ali assistindo a sua aula. E, assim, o que é que você passa para mim? Poxa, que professora, né? Por tudo. Pelo que você conhece do conteúdo, pela forma como você fala, suave ali, com aquela energia sempre boa, sempre, galera, não sei o quê, até dancinha você dança na aula, pô. Então, assim, torna a aula suave e a gente acaba gostando de criminal. Eu sou contadora, Fernanda, então, assim, o que é que eu gosto? Eu gosto de números, eu gosto de analisar números, eu falo pelos números, isso é o que eu gosto. Então, eu ir para uma sala de aula para ficar ali escutando direito criminal, eu gosto de direito tributário, mas o criminal, sabe, é difícil para mim. Mas a sua aula, para mim, era espetacular. Tanto que uma vez eu levei Rodriguinho comigo. Vai assistir direito criminal também, senta aí. Então, você inspira bastante. Eu te assisto, te acompanho no Instagram, nas redes sociais, e tudo isso me chamou a atenção, né? Vou chamar a Fernanda para o podcast. Espera aí, não sei se ela vai aceitar, né? Porque, não sei se tem a ver com o foco dela, mas, enfim, a gente sempre dá um jeitinho de encaixar o tema. E outra coisa, Fernanda, é o seguinte, você é empresária. Você depende desse... Você é professora, mas é uma professora empresária. Então, você recebe valores por dar aula e tal. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto. Você tem o seu CNPJ? Então, até vou tirar essa dúvida com você. Se eu posso. Na verdade, como servidora pública, a informação que eu tive é que eu não poderia ter o CNPJ. Então... Não tenho. Vou lhe dar essa consultoria depois que acabar o episódio. Eu tenho uma solução, tá? Então, tenho solução para tudo, inclusive. Maravilha. E aí, pegando o gancho, Juliana, também, eu estava falando aqui rapidamente, foram 5 minutos de bastidores, está sendo tudo muito fluido e tudo muito natural, não combinamos nada, mas eu dizendo também que muitas vezes a gente vê no outro aquilo que também a gente é, e também a gente não se enxerga. Não só como fruto de um espelho, porque a gente vê no outro a admiração, né, o esforço, porque de algum modo a gente tem esse coração, né? Uhum. Então, você vê em mim aquilo que você também tem, né? Porque você vê o meu lado positivo, isso é para poucos. Uhum. Já me arrepiei novamente. Então, quando eu digo me arrepiei, é porque a gente vive realmente num mundo que as pessoas só são muito mais críticas, uhum. né? E tudo vai tendo os insights, né? Tudo leva um ponto a outro e você diz, eu não sei como é que a gente encaixaria. Está tudo muito interligado. Uhum. Absolutamente tudo muito interligado. Né? No empreendedorismo está interligado à contabilidade. Empreender também é você ter autoridade no assunto, de algum modo. É você escalonar, de algum modo. Sim. Né? E esse sentimento de que a gente... não precisa do outro, ou eu não preciso estar aqui porque eu já tenho o meu público, é absolutamente equivocado, né? A gente mistura os públicos e todo mundo acaba ganhando. Eu vou ter algo a agregar e você vai ter algo também a me agregar. Então, saiba que eu também tenho uma grande admiração por você, de verdade. Que massa! De verdade, eu também acompanho. E admiração por quê? Porque é uma habilidade que eu não tenho. Uhum. Eu falava para você que desde nova eu fui estudiosa, mas eu tinha 3 ou 4 professores de matemática. De verdade. Né? Eu tinha um professor do colégio e meu pai pagava aula, meus pais pagavam aula particular, e eu não conseguia aprender probabilidade, função exponencial, enfim. Aí eu ia para outra aula particular, eu não conseguia aprender e eu não conseguia. E eu estou assumindo aqui mesmo que contas, para mim, nunca foi o meu forte. Então, a habilidade, eu sei que pode ser desenvolvida, mas eu sou muito boa em algo, posso ser, e você em outro algo. E a gente se complementa. Então, melhor você focar no seu e vir uma contadora e te ajudar. Assim como você vai ser contadora, eu posso lhe ajudar a passar no concurso de perito. Boa, gostei. Então, de verdade também, sobretudo porque é muito difícil, né? Salvo
engano aí, não sei estatisticamente, mas mulheres estar nesse ramo de contabilidade, eu não vejo tanto, assim também como eu não vejo tantas mulheres como professora em áreas de carreiras policiais, por exemplo. Então, você também é muito diferenciada. Obrigada! Poxa, fiquei emocionada também, me arrepiei toda agora, Fernanda. É verdade. Que ótimo. Eu lembro, fugindo totalmente também do tema agora, eu lembro quando a gente se encontrou. Se encontrou, não, peraí, a gente estava no mesmo lugar em Fernando de Noronha. Verdade. Quando eu vi, eu fui com meu marido, a gente foi desestressar. Eu tinha tido o Guilherme recentemente, acho que ele tinha 7 meses, sei lá. E aí, quando a gente pare assim, a gente dá umas surtadas. Eu andei surtando, meu marido me levou para viajar. Beleza. Quando eu vi Fernanda, estava lá em Fernando de Noronha. Eu disse, eita, que massa, peraí. Deixa eu tietar aqui, Fernanda, pra ver se eu consigo blogueirar, tirar uma foto. Levantar minha autoestima, te juro. Mas não deu certo, porque as programações não bateram. Mas é isso. É o que eu vejo, assim, quando eu vejo uma mulher... pode falar, né? Fodástica, assim. A gente sempre quer colar, né? Poxa, até porque, assim, eu sou minha fã também, tá, Fernanda? Eu acho, assim, eu trabalho demais, eu sempre tô ali correndo atrás do que eu quero. Então, assim, por que eu não ser minha fã também? E quando eu vejo alguém nessa mesma pegada, eu tenho o mesmo sentimento. Poxa, eu sou fã de Fernanda, vou me inspirar em Fernanda ali, nisso. Eu acho que tem que ser assim. Sim, sim. Mas é raro de ver isso. É muito raro. Assim, é muito... E, coincidentemente, neste momento que a gente está gravando o podcast, eu tenho refletido muito sobre esse movimento, né, do que efetivamente é admiração, do que efetivamente é crescimento. Sim. E busca de um acréscimo, de uma soma, ou, né, ou outro viés. Então, sim. Assim... De fato, e aí eu já puxo realmente outro gancho, vamos dizer assim, que serve para concurso público. Eu acho que o ambiente onde a gente está, ele é fundamental para o que a gente vem a acolher. Então, assim, se você quer realmente estar vencendo, se você quer estar prosperando, você tem que estar perto de pessoas que querem esse mesmo objetivo. Não necessariamente que estejam prosperando, sim, mas que queiram, né, também esse objetivo. Se você quer passar no concurso público, você tem que estar respirando a energia de quem está estudando para concurso público. Sim. Por quê? Não porque os amigos que não estejam não são bons, mas é porque vai haver uma tendência, primeiro, de que essa pessoa não entenda, né, a sua rotina. É um ponto. Segundo ponto, às vezes há uma crítica, e se você não tiver absoluta convicção do que você quer e do que você é, essa opinião externa, né, essa crítica, né, pode balançar e desviar você de um caminho que você já estava trilhando. Então, esse ambiente e essa escolha de onde você está, seja no podcast, seja na escolha de associação de imagem, seja no ambiente de amigos, seja no seu dia a dia, enfim, o que você consome na internet, né, é importante, o que você consome na internet, o que você consome em termos de leitura, aquilo que você conversa em um almoço, se é algo que você vai agregar ou que você quer agregar, ou se você só vai fofocar. Né? Se você vai falar de negócios, você vai falar de prosperidade, ou se você vai falar só do outro que comprou e trocou o carro. Né? Então, assim, eu acho que, pegando isso que você fala, para tudo na vida, Juliana, é fundamental. Isso, depois que eu virei determinadas chaves, eu acredito que eu também acabei virando alguns, né, que a gente chama insights, né? Tá muito na moda aí esses termos, né? Mentalidade, enfim. Seja qual for o nome, o que virou em mim é o pensamento de que eu tenho que estar onde eu quero estar. E aquilo que afina o meu propósito. E aí, partindo desse pressuposto, você convicta ou convicto do que você quer e do que você faz melhores escolhas de oportunidade de trabalho, né, de amizades, enfim, de relações pessoais, profissionais, e as coisas começam a fluir. Lógico que, né, a gente também tem que ter cuidado que algumas pessoas não conseguem, por algum modo, escolher em determinado momento
a depender de que momento da vida você esteja. Né? Às vezes você está, enfim, tem muita conta para pagar, a gente tem que ser realista, né? Está passando por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja familiar, e você, às vezes, tem que estar em ambientes que não, mas você pode escolher modificar. A partir da consciência de que você não quer estar ali, você vai pensar, o que é que eu posso fazer para mudar? Né? E aí, dentro dessa problemática, dessa, vamos dizer assim, engenharia de desconforto, você muda, né, a perspectiva, fazendo um planejamento a curto, médio e longo prazo, pensando onde é que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 e daqui a 10. E trabalhar para que isso aconteça. Correr atrás, né? Exatamente. Eu faço isso. Eu tenho um caderninho bem parecido com esse seu, onde eu anoto. Eu sou da época antiga, sim, ainda gosto de escrever. Sim, sim. E eu anoto para ficar bem claro para mim, para eu sempre estar olhando para aquilo ali. Quais são os meus sonhos, aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para isso. E isso tem, apesar de parecer bem simples isso, né? Mas me ajuda bastante a resolver algumas arestas que estão ali pendentes. Por exemplo, em 2023, eu percebi que eu estava trabalhando muito e eu estava limitada ao ponto de... Eu estava fazendo operacional, eu estava correndo atrás de cliente, eu estava atendendo cliente, na manutenção do cliente. Além disso, eu tenho meu trabalho na Câmara. Além disso, eu tenho meus filhos, tenho meu marido, tenho afazeres de casa. E aí eu me vi numa situação, Fernanda, que eu disse assim, poxa, eu vou para onde aqui? Não é melhor diminuir algumas coisas, menos é mais. Essa é a minha conta. E aí, em 2024, eu fechei uma sociedade com um sócio que ele é parecido comigo. Isso na contabilidade, tá? Porque eu tenho um sócio da contabilidade, eu tenho um sócio do podcast. Eu sempre estou ali achando... Eu tenho essa convicção de que se eu estou junto com alguém, eu vou unir as minhas forças com a dele, a minha competência com a dele. Eu acho que assim a gente cresce mais. E aí arrumei um sócio na contabilidade para quê? O operacional, ele toque e eu fique com o cliente na manutenção, na captação. Aí sim eu consigo crescer. Porque do jeito que eu estava, eu não ia para lugar nenhum e chegou ao ponto de pensar de desistir da contabilidade. Mas, Fernanda, eu vou desistir do que eu mais gosto. Eu vou para onde? Eu posso vender contabilidade, porque eu amo contabilidade. Eu vou saber qual é a sua necessidade. E agora mesmo você disse, porque eu acho que isso. Então, eu vou achar uma solução para você. Até para você pagar menos imposto. Mas, veja, chegou no tempo que... Chegou numa fase que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu precisei botar na ponta do lápis. Juliana, aqui você não tem mais para onde crescer. Então, você precisa... Então, foi essa... são pequenas atitudes de escrever mesmo, de dizer, eu quero crescer, mas para isso eu preciso isso, isso e isso. Outra coisa que eu faço também, além de escrever, são os mapas mentais. Eu estou viciada em mapa mental. Eu começo, do que eu penso, eu vou para o mapa mental. Eu comprei um aplicativozinho. Ave Maria, é top. Depois eu quero saber mais. Vou lhe mostrar, é top. Resolve tudo na vida, porque você sabe que dali do mapa mental você vai resolvendo o que você tem que resolver. Daqui a pouco, pronto, desse mapa mental ele já muda completamente. E aí vai me dando... Mas o mapa mental é com os seus afazeres? Com tudo, seja meus afazeres, por exemplo, eu tenho que abrir... eu chamo PR, dentro da minha franquia a gente tem algumas burocracias, processos para cumprir. Então, tem um cliente que eu preciso dar entrada nele. Aí eu tenho um sistema tal. Então, eu mapeio tudo aquilo ali e transformo no mapa mental. Outra coisa que eu uso para o mapa mental são os meus sonhos, onde eu quero chegar. Então, eu boto ali... e vou criando os mapas mentais para eu sempre estar enxergando. Então, eu tenho um mapa mental para tudo hoje. Fantástico, Juliana. Fantástico. É massa. E aí, eu fiz até aqui também a anotação. Né? Eu também sou muito, embora seja do online, esteja aí acompanhando, né, esse momento onde todos estão plugados na internet, todo mundo está com celular, todo mundo... Né? Sobretudo essa geração um pouco mais jovem. A gente é jovem também, né? Sim, sim. Não vamos denunciar a nossa idade. Mas eu ainda sou do papel. E só para que eu não perca o raciocínio sobre o que você falou, Fernanda, eu trabalhava, tive essa mesma sensação em determinado, acho que 2022, 2023. E aí eu aprendi, estar ocupado não significa ser produtivo. Isso serve também para concurso público, porque estudar de qualquer jeito não é estudar.
Tá? Você estar na aula, ocupado na aula por 3, 4 horas, sentado, não é estar aprendendo. Se você não está em estado de presença naquilo que você está fazendo, você está enganando a si e ao outro. Se é que tem outro que cria algum tipo de expectativa sobre você. Então, essa honestidade intelectual, inclusive, é fundamental. E serve para mim também. Porque, Juliana, não acho, embora eu sei que a rede social traz isso, eu sempre tenho buscado falar isso nos meus stories também, falando também no feed, sobre esse equilíbrio e essa necessidade de a gente mostrar também a realidade. Obviamente que eu não vou para os stories chorar, eu não vou, mas lógico que eu choro. Lógico que tem dias que eu não estou produtiva. Lógico que tem dias que eu estou no carro, muitas vezes, né, engasgada com alguma coisa, ou decepcionada, ou me sentindo indisposta. Sim. Né? E aí a gente pega uma maquiagenzinha, né? Enfim, bota um óculos. Encara a vida. Encara a vida, porque ela não espera para que seu problema resolva. Mas eu quero deixar sempre isso muito claro, sobretudo para quem está nos assistindo, porque nos assiste aqui, às vezes, muito arrumada, né? Sim. Né? Sempre muito falante, muito... Mas existem os bastidores, né? Com certeza. E aí isso também para os jovens, né? Para as pessoas mais novas, para que você tenha os ajustes de expectativas, né? Para que você queira ter a vida do outro, ou melhor, que você se inspire no outro, sabendo que o outro também tem as limitações, porque senão você vive numa frustração em todos os aspectos, como mulher, né? O excesso de cobrança no corpo, né? Excesso de cobrança nesse tal sucesso, né? O excesso de cobrança numa alta performance, né? Todo mundo falando de alta performance, mas você precisa estar para isso também em equilíbrio. Então, você estar ocupado, como eu disse, não é ser produtivo. E a partir disso eu também fiz melhores escolhas. E aí agora eu realmente tenho dado mais valor ao meu tempo. Né? E aí não falo só valor sob o ponto de vista monetário, né? Sobre números, já que você gosta dos números. Não sob o ponto de vista de dinheiro, eu falo sob o ponto de vista de valor. O que é que aquilo ou aquela proposta, né? Aquele convite, vamos dizer assim, vai me agregar. E aí eu me lembro de uma... Isso é muito forte, Juliana, é muito forte. O que eu vou lhe dizer. E eu quero que você assimile se ainda não assimilou e que os outros também tenham muito isso em mente. Eu tinha muita mania de dizer sim, sem saber se aquilo era bom para mim. Sob ponto de vista profissional, eu falo. Já que a gente está falando de empreendedorismo também e de números, enfim. E aí, quando me ligavam, seja de algum curso, seja... né, enfim, para alguma palestra, seja para um podcast, seja para o que fosse. E aí dizia, você pode? Não posso? Claro, posso. Sim, mas eu não sabia nem o valor da hora-aula, eu não sabia. E eu achava o quê? Que eu tinha que aceitar, porque era uma grande oportunidade, porque eu sempre lutei por isso, e eu tinha o dever de ser grata. Mas gratidão não é dívida, né? Então, eu parei e pensei. Todas as vezes que alguém dizia... que me diz hoje, oi, professora, oi, Fernanda, tudo bem? Tem um negócio massa para você. É irrecusável. Sim. Olha, tal. E aí? Aí eu vou pensar. Não, tem que ser agora. Assim, então, agora eu não posso. Isso, para mim, mudou a minha vida, porque eu dizer que não posso era um tiro para mim. Eu não conseguia dizer isso, porque eu achava que eu estava negando uma oportunidade. Então, agora falando do seu ponto de vista do outro lado, né? Do empreendedorismo, ou do lado da sala de aula, do lado de empresária, enfim, na sua área, eu acho que realmente a gente tem que, se tiver nesse patamar, de escolher o cliente, de escolher a quem a gente vai dar aula, e isso é legítimo. A gente lutou para isso, alcançou determinados espaços. E o que é melhor para mim? Eu estar no sábado com a minha família, né, usufruindo de um momento que não vai voltar porque o tempo não volta, ou se eu estar entregando o meu conteúdo, a minha vida, o meu tempo a uma determinada empresa. Né? E aí, enfim, são as escolhas.
né? E eu já fiz muito, já viajei muito para o interior, já ministrei aulas de 8 às 18, de sair com o pé inchado, sem saber nem como aguentei dar 8 horas de aula. Mas hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu aprendi também, assim como você fazendo o link com o começo da sua fala, que a gente precisa, né, otimizar o tempo. E a minha ideia hoje, sendo absolutamente honesta, é continuar trabalhando muito, mas trabalhando dentro de uma perspectiva que me dê o retorno à altura daquilo que eu estou entregando. Perfeito. Eu me vi na sua fala, tá? Já fui muito do sims. E hoje eu estou nesse nível assim também, né? Que eu não acho que eu estou me achando, ou que eu estou... Enfim, é que a gente precisa chegar ao ponto de analisar. Não é para ontem, a oportunidade é agora. Então, para agora, não. Porque eu preciso analisar, né? E eu, pensando aqui, você falando, eu tinha tanto medo de dar preço nos meus serviços. Eu perdi esse medo e eu me sinto tão feliz em ter perdido esse medo, Fernanda. E isso aconteceu tem poucos meses, tá? Também, tudo que eu falo também. A gente está gravando em 2024, né? Uhum. E isso virou em 2023, depois de uma exaustão. E eu disse, o que eu vou falar muito forte aqui. Eu disse, o que eu estou ganhando, eu estou 40% revertendo ou em tratamento para comprar algum tipo de medicação, porque eu estou com dor no ombro, porque eu estou com a cabeça doendo, ou minha saúde mental está comprometida, porque a cobrança é excessiva, e eu sou humana, enfim. E aí, o sim, 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 sim. Aí, hoje, a gente pergunta, é bom para quem? Justo. É bom para mim? É bom para você ou é bom para ambos? Porque um bom negócio é bom para os dois. Para ambos, é verdade. Inclusive, celular. Porque o cliente acha que tem que ser atendido 24 horas. Beleza, a gente está aqui para se ajudar, mas, né, tudo tem seu limite. E aí, eu tenho casa, tenho filho, nananã, então tem uma hora que eu preciso me desligar. Então, o celular, chega, eu boto, no outro dia eu vou lá, eu posso ajudar e tal. Porque tem que ser assim, senão vira bagunça. Mas voltando para aquele assunto, eu consigo ver uma outra Juliana quando eu digo não, meu preço é esse, não posso baixar disso aqui. É tão satisfatório, eu sabia. Mas sabe o que é isso, Ju? Eu acho que, como eu disse, perpassa, e aí vai um pouco de... Não sou psicóloga, mas lógico que não, mas gosto desse estudo, dessa temática, enfim. Né? Eu acho que perpassa também, né, em alguns pontos de lá de trás, enfim, com quem a gente conviveu, que nos fizeram acreditar que somos, o senso de merecimento, né? A precificação tem a ver com a valoração do seu trabalho, de quem você é. Sim. Né? Então, se você não tem realmente a consciência do que você é, e dentro de um equilíbrio, óbvio, sem soberba, sem estar se achando, né? Mas com a consciência do profissional ou da profissional que você é, do material que você tem de qualidade, você não consegue precificar. Porque, obviamente, que o outro lado vai sempre querer pagar mais baixo, porque Sim. a gente está na lei de mercado, a gente está no mundo capitalista. Então, é natural. Então, ou você realmente se posiciona dentro daquilo com conforto e com tranquilidade, sabendo que ali é a sua convicção, ou qualquer outro argumento faz com que você duvide de si, né? E aí você vai cedendo. E pode crer. As pessoas que se posicionam têm maior respeitabilidade. Com certeza. Então, assim, é a máxima hoje na minha vida. Se você não se posiciona, posicionarão você. Uhum. Então, você se brecar em determinado ponto, isso não é ser arrogante. Eu acho que tem um pensamento de que, na verdade, isso é posicionamento, é limite. Uhum. E todo mundo tem o seu. Com certeza. Eu gosto muito dessa temática de precificação, porque realmente isso me deu, assim, foi uma virada de chave mesmo para mim. Mas vamos voltar lá para a fase da sua história, Fernanda. Porque hoje eu te vejo como uma professora estourada e tal, mas vamos voltar lá para o início, Fernanda, inicial. Como foi começar
E você falou aqui, você mencionou que foi em 2018 que você cresceu estupidamente e tal. Na verdade, eu comecei, Ju. Começou em 2018. Eu comecei em 2018. É porque esse crescer estupidamente é engraçado, porque as pessoas hoje falam isso, né? Primeiro que número de seguidor, para mim, eu digo com absoluta honestidade. Uhum. Não mede para mim. Eu não me apego a isso também não. Mas existe. Mas assim, o que é que mede hoje para mim? Engraçado, eu tô no forró, ano passado aqui, né, no estado de Sergipe, a gente tá falando aqui do estado de Sergipe, tem um São João espetacular. E aí, em 2023, eu senti esse... 2022, mas 2023, assim, eu ir para a festa e as pessoas me falaram, professora. E, assim, é engraçado, porque você não faz ideia de onde conhecem você. Sim. E a pessoa sabe o seu nome, sabe o que é que você faz, já foi seu aluno. Então, eu estou no cinema, professora, passei no OAB, estou feliz. Então, eu estou na fila do supermercado, na fila da farmácia, sou atendida por um balconista, vou entregar uma encomenda no prédio de uma amiga minha. O porteiro ou foi meu aluno de carreira policial. Uhum. Então, assim, alguém para carreiras tribunais, né, que é uma carreira mais das pessoas que eu conheço, vamos dizer assim. Então, minha irmã foi sua aluna, meu irmão, meu filho, enfim, algumas pessoas que eu também conheço da área jurídica. Meu filho também tá estudando, enfim. Então, aí, a partir disso, você consegue entender a proporção do seu trabalho. E aí, eu desejo profundamente, e eu sei que você já deve sentir isso, né? Para mim, a realização, obviamente que ninguém é hipócrita de dizer que o retorno financeiro não é válido, óbvio que é, né? Não vamos ser demagógicos, mas, para mim, a realização é eu sentir e continuar tendo brilho no olho todas as vezes que eu entro em sala de aula, que eu estou numa revisão de véspera, ou quando eu encontro as pessoas e dizem, professora, eu ia desistir. Por aquela sua fala, naquele dia no Instagram, eu continuei. Por aquele stories que você publicou, que você colocou, estudando, enfim, aquilo ali me fez acordar. Então, isso aí, para mim, é influência positiva. Sim. Né? Isso é ser influenciador. E aí, desejo que o mundo seja dessa forma, que a gente influencie, que possa a internet, já que a gente está falando de empreendedorismo na internet, que a internet, de fato, seja instrumento de mudança, né, efetiva, de mentalidade positiva, né, a partir da convicção que cada um tem. Para mim, a convicção e a minha transformação que eu desejo para quem me segue é que entenda, de uma vez por todas, que o estudo é a maior ou o maior instrumento, a maior arma de transformação na vida de alguém. Seja ela com uma pessoa com condição financeira menor, seja ela com a condição financeira maior. E aí, para complementar esse raciocínio, eu também digo que há a meritocracia. E eu tenho muito esse cuidado para que não passe a informação de que a gente, né, que possa ter tido uma condição privilegiada, de um estudo, né, ou, enfim, de uma família um pouco mais estruturada, né, num comparativo de alguém que efetivamente ou eventualmente não tenha tido. Lógico que eu sei que as realidades são diferentes. É por isso que eu entrego conteúdo gratuito na internet, porque eu quero que a minha voz chegue para aquela pessoa que não possa comprar o curso. Mas eu também quero que as pessoas entendam que a condição dela estar não determina onde você pode chegar. É mais difícil. Sim. E por isso que eu aplaudo de pé, de fato, as pessoas que não têm muitas vezes o que comer, que pegam o ônibus e que precisa escolher se vai comer, e é verdade, Juliana, isso. Se vai comer ou se vai pagar a sua passagem, né? E eu desejo profundamente e aplaudo de pé, emocionada quando eu me pego numa história desta natureza, porque, para mim, se é que há e a meritocracia dessa pessoa é maior. Então, as condições não são determinantes para que você chegue aonde você quer chegar. E o estudo, como eu disse, e o concurso público, para mim, é o instrumento mais legítimo e mais objetivo e mais justo de você ingressar, a exemplo, no serviço público. Perfeito. A sua fala, ela está totalmente alinhada com um evento que teve ontem, na quarta-feira, no Tribunal de Contas. Suzana à frente do evento, junto com outras mulheres, e falando justamente sobre a educação.
para você chegar onde você quer chegar, que um instrumento fundamental é a educação. Então, você buscar melhorias na educação, investir na educação, é tudo. E assim, já que você falou nesse ponto, desse evento eu vi rapidamente, não me aprofundei, mas que isso seja, sobretudo, um discurso de prática, né? Porque a gente aqui, eu e você, a gente não tem, vamos dizer assim, o poder público na mão. Sim. Né? A gente transforma dentro da nossa perspectiva, no nosso quadrado de atuação. Né? Mas as pessoas que são representantes da gente, e sem falar de qualquer tipo de cunho político, não é o meu objetivo, mas que, de fato, entenda que a educação não é apenas um discurso. Né? É, de fato, e eu sou testemunha de todos os dias, Juliana. Todos os dias eu tenho histórias reais de pessoas que vieram, né, de onde não imaginavam, né, chegar, ou para onde não imaginavam chegar, e chegam fazendo mestrado, doutorado, né, e conseguem transformar não só a própria vida, como também a vida de toda a família. Porque, de fato, o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Isso é muito fantástico, é muito legal. Porque podem querer tirar o seu brilho, né, podem querer tirar o seu espaço, porque você não tem algum tipo de indicação. Sim. Podem querer tirar, enfim, criticar você pela sua postura, não poder agradar a todos, mas o conhecimento ninguém vai tirar de você. E você conquistar o espaço pelo conhecimento, né, você acaba sendo respeitado. Eu sempre digo, não precisa gostar de mim, não. Apenas me respeite. Já é suficiente. Isso é verdade. Bom, falando aí sobre conhecimento, sobre a nossa capacidade, você já se sentiu alguma vez, como é que eu posso falar? Me ajude. Incapaz ou não, insuficiente? É alguma isso? Vez podada ou sabe, do tipo assim, sabe, é bonitinha, será se ela realmente tem a capacidade de tocar isso aqui lá atrás? Hoje em dia, não, você já conquistou o seu espaço, o seu nome, mas lá atrás você já sentiu algo sobre isso, Fernanda? Juliana, ainda sinto. Ainda sente. Existe, não sei se você... É isso. Vamos... Às vezes a rede social passa muito essa fortaleza. E é uma questão que eu trago, inclusive, na terapia. Estou falando aqui algo muito pessoal publicamente. Né? A internet passa isso, assim, às vezes essa força, né? E, enfim, porque tem todo um glamour, né? Às vezes tem o tal do filtro, às vezes arrumado, e aí tem toda aquela conjuntura. E aí passa a imagem, porque, né, a gente, de certo modo, tem que passar a imagem que você quer, Sim. Né? Mas existe uma fragilidade, muitas vezes, de um outro lado, que poucos testemunham, né? E as pessoas mais fortes, ditas como aquelas imbatíveis, incríveis e invencíveis, e aí eu vou falar das mulheres, porque, né, os homens falem por si, mas eu estou falando, né, dessa variação, muitas vezes, hormonal que a gente tem, enfim, a depender de um determinado momento, aquilo que você ouve, que você vai ouvir, pode derrubar você, se você tiver com a fragilidade emocional. E isso independe da idade, isso é que a gente vai ter com 50, com 60, com 70, a gente vai sentir isso, né? Então, assim, quando você me perguntou se eu estava rezando, tomara que ela pergunte se eu já me senti insuficiente, para eu responder que sim. Já me senti insuficiente, eu já me senti paralisada, eu já me senti e já me questionei quanto à minha capacidade, né? Pelas falas externas, muitas vezes. Sim. Né? E aí, hoje, eu aprendi a filtrar. O conteúdo do que você fala pode ser muito mais a respeito de você do que de mim. Né? Lógico que isso, não estou afirmando que com isso a gente não vá ouvir aquilo. Você pode dizer assim, Fernanda, até dos bastidores, eu vou dar uma dica, eu acho que você poderia... Ju, eu acho que você poderia... Não tem problema, tá? Isso não é... Mas as falas que são sempre para diminuir, são sempre para lhe podar, sempre para lhe estigmatizar, sempre para lhe enquadrar, sempre para trazer conceitos prontos sobre você, isso a gente não tem que aceitar. Né? E já aconteceu e acontece muito. Só que quando você vai amadurecendo, e quando eu digo amadurecendo, é pessoal e profissionalmente, que vai
e faz o link com aquilo sobre precificação, sobre valorização, sobre posicionamento, aí você começa a dizer o seguinte, espera aí, até aí você pode ir, depois disso não. Então, esse poldar, você vai começando a entender que tudo bem, você acha que a minha aula não é tão boa, tá tudo bem, mas eu acredito na minha didática. Então, a minha didática vai ser dessa forma. Você quer continuar? Não, tudo bem, para mim também não. Não funciona dessa forma. Então, eu acho que a professora Fernanda não é tão legal para carreiras policiais, porque a forma como ela se veste não combina muito, é muito fofinha, ela fala assim, tem muita carinha de princesinha, ela tem que vir com a cara muito braba, ela tem que vir com a roupa, porque a carreira policial gosta dos homens, a carreira policial se identifica com um policial. Então, acho que ela, ouvi essa frase, ela não vai vingar nas carreiras policiais. E aí, eu lhe pergunto, qual é o meu maior público hoje no Instagram e nos cursos que eu vendo? Carreira policial. Carreiras policiais. Então, se eu acreditasse naquilo que me disseram, e me disseram de verdade, em 2018, quando eu comecei, e em algum momento eu quis mudar de rota, em algum momento eu quis mudar a minha roupa, em algum momento eu quis me parecer... Tá? Uma personagem que muitas vezes eu não sou. E aí você vai, né, escutando, enfim, né? Não que a gente queira a validação do seu aluno para saber quem você é, mas você vai tendo feedback, você vai sentindo o seu amadurecimento, a evolução do seu material, né, da sua fala, tudo isso. E aí você vai alcançando o patamar que você quer alcançar. E se você tivesse dado ouvido, você teria paralisado ali, como às vezes acontece. Quantos projetos do outro lado aí, eu tenho certeza que tem projetos engavetados e que não são retirados, porque um parente disse, você vai nisso. Ai, Juliana, você, mulher, não combina com contabilidade. Você vai nesse ramo. Ai, eu não acredito. Você tem... Os seus filhos, você vai trabalhar tanto e vai deixar seus filhos. Por quê? Aquela pessoa muitas vezes não tem coragem de ser a Juliana, não tem coragem de ser Fernanda. E para alimentar ou satisfazer a sua própria frustração, para que seja mínima, eu vou rebaixar ou então vou tentar desencorajar. Seja de forma consciente ou inconsciente. Então, para mim, hoje, tudo passa pela consciência do que você é. Então, quando... Eu estourei, vamos dizer assim, que você me pergunta. Em 2018, eu comecei, né? Ministrei a minha primeira aula em abril de 2018, um concurso da Polícia Militar de Sergipe, o maior concurso do estado. Eu ministrei aula no município de Estância, minha família é de Estância, tá? E montei um curso lá. E, nesse curso, eu não tinha... Muito massa, Ju, isso. Qual foi a minha estratégia? Eu precisava ser vista. E eu não tinha ninguém. Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Isso aí talvez seja um defeito. Esse tal network, né, que as pessoas falam muito, é massa, mas eu não tenho muito, não gosto muito. E não é autossuficiência, é a sensação de que eu estou devendo algo. Isso não me agrada tanto. Repito, pode ser um defeito sob o ponto de vista do empreendedorismo, porque você tem que fazer esses contatos e pedir, não tem problema. Enfim, então eu precisava ser vista. Eu não tinha, como eu disse, ninguém. Então, eu montei um curso em Estância, que é um município onde a minha família tem toda uma estrutura, enfim, nascido lá, todo mundo me conhece. E eu acordava às 4h30 da manhã e fazia rádio em Estância, em 2018. E montei um curso para carreiras policiais, não, para concurso específico para PM em Sergipe. Isso é muito legal de contar. Juliana, eu já era concursada, mas eu não fazia ideia da parte administrativa. Eu não fazia ideia do que era montar o curso. Eu não fazia ideia de nada. Eu nunca nem tinha entrado em sala de aula. Eu nunca contei essa história para ninguém. E aí eu montei uma equipe. Aí eu tinha professor de português, de direito administrativo e tal. E aí sobrou o quê? Direito penal e processo penal. Então, o direito penal e processo penal me escolheram. Eu nunca contei isso. Se sobrasse direito administrativo, pasmem, eu ia dar direito administrativo. E aí, ministrei, né? Enfim, montei esse curso, fazia a divulgação. Qual foi o meu grande desafio? É que não tinha muito essa ideia de concurso no centro-sul do estado, essa ideia
de movimentação de concurso de estudar, era muita ideia de que assim, o poder público, o trabalho na prefeitura, cargo e comissão, aquela ideia tipo de aquela vida. E aí meu objetivo era esse, ir para o rádio e dizer, gente, esse tempo que você está ocioso, você precisa estudar, está aí uma grande oportunidade, é um concurso grande, muita gente quer ser policial, tal, enfim. E aí toda aquela movimentação. Resumo, fechei a turma, montei um curso lá, aluguei uma sala em um colégio e eu ia todos os sábados para ministrar de 8 às 18. Além de ministrar aula, eu né, tinha um sócio à época, o professor Silvio Eduardo, a gente montou esse curso e aí ficávamos o dia todo, fazíamos a parte administrativa, era o marketing, era os alunos, as matrículas, comprar pagador, chega, faltou papel, chega, corre para um lado, corre para o outro, montamos. Mas eu nunca tive o objetivo claro de ser empreendedor, de empreender lá por questões de logística. Eu trabalhava em Ribeirópolis, então não dava, era tudo muito distante, mas eu precisava ser vista. Você precisava começar. Pronto. Pronto. É isso. Eu precisava começar. Entendi. É isso. E aí comecei lá e precisava ser vista, todo mundo, né, caiu assim. Quem é essa menina? Então, paguei uma pessoa para fazer vídeo profissional, né? Como diz outro, cheguei com o pé na porta, fazendo bem feito, né? Entregando material, publicando, e aí alguns cursos aqui viram essa movimentação, entraram em contato, e aí eu comecei a ministrar aula aqui nos maiores cursos em Sergipe, e pronto. Aí fechei lá, que na verdade era sazonal, era só para o concurso da PM. Entrei e aí é onde estou no presencial e agora com foco mais no curso Você online. criou sua oportunidade, né, Fernanda? Pronto, é isso. Eu sou muito disso também. Eu tenho muitas ideias, mas eu gosto eu boto para frente. Tem gente que, não. A ideia eu divido com alguém, bora, vamos começar. Eu sou muito boa de começar. Depois eu vejo, se eu vou aprimorando, eu vou melhorando aqui, ali. Mas o começar, ele é muito importante. É onde a gente vê as oportunidades. O podcast foi assim, foi muito do começar. Eu tinha um projeto com o Dr. Felipe Mendes, é meu sócio do podcast, ele é tributarista. A gente dividiu uma live na FANESE, já fui professora da FANESE, na área de contabilidade, e a gente dividiu uma live sobre essa parceria jurídico-contábil. Pronto, daí a gente tinha ideias de fazer palestra, de dar curso. Pronto, surgiu a ideia do podcast. Espera aí, a gente precisa botar para fora nosso conteúdo, a gente precisa compartilhar o que a gente estuda, o que a gente sabe. E aí surgiu assim, do nada. Algumas vezes eu já me questionei, Juliana, o que você está fazendo? Esse podcast, tem gente que, sei lá, se agrada a todo mundo, mas, Fernanda, se eu for pensar assim, a gente tem que pensar o seguinte, alguém está gostando. Então, eu quero estar aqui para os que gostam. E eu recebo muito feedback positivo, sabe? Sim. Ontem mesmo eu recebi um feedback positivo. Até estava mostrando para Vitor, o nosso operador aqui. Ninguém está vendo o Vitor, mas ele está ali operando as máquinas aqui. E aí o feedback foi tão legal, tão suave, tão espontâneo, assim. Pô, você tá arrebentando no podcast. Caraca, eu disse, sério? Ainda botei assim, sério? Porque às vezes eu me acho, pô, eu tô uma palhaça ali falando, sei lá. Mas não, tem alguém que gosta. Se a gente for pensar e não tá agradando, porque de vez em quando, quando eu comecei, Fernanda, nem sabia falar direito. Minha oratória era péssima. Mas eu vou deixar para começar quando eu tiver muito boa, eu vou perder oportunidades. Então, eu começo e vou melhorando. Então, investi na oratória, investi em algumas coisas, enfim. E assim vai fluindo naturalmente. E se eu pegar um podcast lá de quando eu comecei e botar hoje, pô, tá massa. Mas eu também. Quando eu fiz a minha primeira live, que um professor me chamou, estou contando um monte de coisa que eu nunca contei. Que massa! Verdade. E aí me chamaram para fazer a live em 2018, estava começando, eu não sabia nem operar direito, eu não sabia como era que entrava nos stories para fazer ao vivo, enfim. E aí eu lembro bem que era 10h15 da noite, me arrumei, estava cheia de papel, né, na mesa, enfim. E aí eu pensei, juro, eu vou dizer que tive problema na internet. Eu vou dizer que meu celular deu pau. Para desistir. Uhum. Porque, assim, eram muitas pessoas, né? Fazer ao vivo não é para todo mundo,
né? E aí você, numa imagem, ou você se destrói completamente, ou você, né, se constrói absolutamente. E aí, enfim, encarei. E que bom que eu encarei. E nesse mesmo movimento, como eu disse, que foi no concurso da PM Sergipe 2018, concurso da PM, só para que você entenda, quando tem, em qualquer estado, mas aqui em Sergipe movimenta muito, são mais de 30, 40 mil inscritos. É um concurso de muita espera. E naquela época, eu lembro que só se falava nisso, todos os professores muito engajados. E aí teve um aulão beneficente para 500 pessoas. E aí uma pessoa de um determinado curso, né, eu tinha recebido o convite para ir para essa aula, e aí essa pessoa de um determinado curso perguntou assim: mas você já deu aula para muita gente assim? Será que você dá conta? Nossa. Juro por Deus. Na hora... E eu não funciono dessa forma. Né? E aí, para você, pode ser que você funcione. Pode ser que você tome mais, eu não. Isso me causa insegurança. Eu preciso de pessoas que me impulsionem. Eu falo isso muito para meu pai, para minha mãe. Eu preciso de pessoas que me impulsionem, porque as críticas eu já tenho muitas. Eu falo muito isso. E autocobrança eu tenho demais. Então, assim, se eu vier errar, não precisa você bater na minha cabeça, porque eu já bati 70 vezes antes de você bater em mim. Porque eu já me culpei, já me penalizei. Então, ali, tudo que eu queria dizer: Fernanda, vá, professor, você vai arrebentar. Sim. Tá todo mundo lhe esperando. E aí, na hora que eu estava entrando, essa pessoa falou isso. 500 pessoas me esperando. No teatro da Faculdade Pio X. Enfim, entrei, né? E eu fui a última. E qual foi o meu medo? Eram 2 professores muito bons, né? De muita notoriedade, e eu era a última. Então, meu medo era que as pessoas fossem embora. Olha né? E as pessoas fossem embora, porque eu era menos conhecida, eu era menos... Né? Já senti esse medo, Fernanda. Total. A gente sente. É o medo da rejeição, é o medo da não aceitação, enfim. É o medo. É o medo. De onde vem esse medo? Por que esse medo? E aí, enfim, ali foi a virada de chave na minha carreira, né? Uma das... E aí eu percebo que quanto mais eu enfrento, né, esse meu medo, eu consigo ir além, eu consigo, né, os maiores passos que eu dei na minha vida, pessoais e profissionais, foram as melhores e maiores decisões, né, de rupturas ou de eu aceito. Né? Eu aceito e enfrentar. Então, assim, eu acredito muito que o caminhar se abre para quem caminha. Né? O percurso ele vai ficar cada dia mais claro e límpido quando você efetivamente se propõe a caminhar. Para quem acredita em Deus ou, enfim, na força do universo, para mim é isso. Né? O destino é um pouco da sorte, um pouco da ação, logicamente que os desígnios de Deus, mas um protagonismo absoluto seu, né? Na sua caminhada, na sua jornada pessoal e profissional. As relações que você vive hoje, pessoais e profissionais, são frutos quase que absolutamente das suas decisões diárias. Perfeito. Maravilhoso. Tudo isso que você falou, muito forte. Então, eu já senti muito desse medo. Já fiz uma palestra em que me colocaram, teve o intervalo, e aí me colocaram para depois, e aí colocaram pessoas mais importantes na minha frente, e eu fui ficando, caramba, e agora? Ninguém vai ficar para minha fala? E eu fiquei ali com aquilo, mas, na verdade, aí eu comecei a me fortalecer. Não, Juliana, você vai dar um show. Eu dei um show. Outras pessoas cheias de seguidores, tem isso, Fernanda, tem. Porque eu gostei, ela mesmo disse que deu um show, viu? Uma palestrante, ela assistiu, ela falou primeiro ela palestrou primeiro, e aí ela foi lá, ela me postou, e aí ela disse: poxa, eu amei, adorei a sua palestra e tal. Caramba, isso foi top pra mim, assim, sabe? O medo que eu tava sentindo e a forma como o evento conduziu a minha palestra, de me colocar pro final, só porque quem era a Juliana, sabe? Sim, eu me senti tão assim com o evento, que eu disse: não tem problema não, uma próxima que ela me chame, eu não vou, porque eu achei isso também uma falta de respeito. Mas a gente pula aí essa parte. Mas veja, mas é porque quando você está disposta a fazer e quando você tem determinação, até quem quer lhe atrapalhar ajuda. É verdade. Porque, assim,
tudo que a pessoa quer é que você desista. Uhum. Tudo que a pessoa quer é que você valide aquele sentimento de que quer lhe prejudicar. Uhum. Então, você tem realmente duas escolhas. Né? E às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes eu brinco, eu enfrento na hora, mas depois eu desmorono, ninguém imagina. Então, assim, eu me mantenho firme, nem que depois eu chore. Sim. Mas eu vou me manter firme. Né? E não porque eu não quero, mas é porque é preciso. Volta aquela ideia de posicionamento. Uhum. Né? E, assim, tudo, Juliana, é difícil até você aprender. Tudo é difícil. Para você, a coisa mais fácil é você fazer uma planilha. Você acredita que eu não sei mexer no Excel? Acredito. Eu não sei mexer no Excel. Isso é desenvolvimento de habilidades. Isso não faz com que, né, eu seja melhor ou pior. Então, é isso que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. As pessoas têm as suas habilidades, né? As pessoas têm as suas afinidades com as matérias, por exemplo. Né? No concurso, tem gente que adora direito penal, direito processual penal, outros vão adorar português, outros vão adorar direito tributário, outros... Então, você foca muito naquilo que você estuda e entende que é adulto que você precisa estudar aquilo que você também não gosta. Uhum. Então, não é porque eu não gosto de contas que a minha vida financeira seria uma catástrofe. Não. Não é sobre isso, né? Calma aí. Tá tudo organizado, viu, Juliana? Que bom. Tá tudo organizado. Mas se precisar de ajuda, estamos aqui, tá? Tá bom. Tá vendo? Isso é que é boa vendedora do produto. Boa, gostei. Juliana Alcântara, contadora, contratem. Fernanda, obrigada pela sua participação aqui. Já acabou. Foi ótimo, né? Eu sou tão rápida. Eu tinha tanta coisa pra falar aí. Não, professor, Juliana, próximo podcast, mais 2 horas aí. Por favor. Vitor, a gente ainda tem horas? Acho que não. Diga, Vitor, não me coloque em maus lençóis, né? É bom que você vai voltar, tá? Não, mas foi fantástico, de verdade, assim. Que bom. Eu nem sei muito se eu disser a você. O que eu falei foi o que veio na minha mente. Mas é porque aqui é assim mesmo, é muito suave, descontraído. Que o bom é isso, né? Que a gente esteja aqui para trocar ideias. Eu não conhecia da sua história. Eu lembro de você lá, 1900, antigamente, quando a gente se encontrava nas farras, Fernanda. Abafa isso. Pula, corta isso aí. Mas é equilíbrio, né? A gente sai, a gente brinca. Sim, né? Mas certeza. A gente também estuda. Então, também estou muito feliz de nos encontrarmos anos, cada um aí no seu segmento, com a sua história, enfim, com as suas escolhas, e encontrar, né, isso que eu tenho buscado, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Pessoal, profissional, espiritual, para que essa tríade aí, vamos dizer, consiga caminhar junto, porque não adianta a gente ganhar muito e não estar feliz. É verdade. E também não adianta a gente só fazer o que quer e também não ter aquela condição que a gente deseja para que tenha uma vida também relativamente tranquila. Então, acho que nessa vida corrida aí desse mundo maluco, de tantos afazeres, esse equilíbrio aí acho que o grande desafio das pessoas que querem empreender. Perfeito. Bom, a gente falou tanta coisa boa, tem muitos insights valiosos aí nesse episódio. Estudem, viu? Estudem. Entendam que hoje também a internet, esse podcast, enfim, esse conteúdo é fundamental, né, para você que está do outro lado, que queira realmente aprender e, enfim, crescer de algum modo, seja qual for a escolha da sua vida. Perfeito. Obrigada, mais uma vez. Obrigada. E a gente quer que você volte, tá? Estou falando para o doutor Felipe já. Ele não conseguiu estar aqui hoje, porque ele está num cliente. Alguém tem que trabalhar, né, Fernanda? E botar o dinheiro para dentro. Alguém tem que trabalhar. Mas, assim, eu não o conheço, mas deixar o meu abraço para ele, dizer que eu também estou à disposição e desejar absoluto sucesso ao podcast. Continuem firmes, porque eu também tenho assistido. Ju, me explica aí, explique para as pessoas que estão assistindo como é que faz para se inscrever, para assistir, enfim, que eu sempre tenho essa dúvida. Sim, no YouTube, você vai lá e coloca Contar Pod com Demudo, _ podcast, você vai ver logo lá a foto, Juliana, Felipe, aí você vai lá e se inscreve, dê o like, por favor, é importante sua inscrição. É isso. E aí, me sigam nas redes sociais, Profa Fernanda Menezes.
Com Z. Me sigam também, contadora_Ju Alcântara. Muito bem. Ok, já fizemos o nosso merchan, né? Vamos dizer assim. E mais uma vez, obrigada, Ju. Obrigada também. Até o próximo episódio.